Olha como está ficando a apostila. Amores, agora eu tô me preparando para. Olá, meus amores! Quem está por aí? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu também, estou ouvindo bem. Também, ouvido bem. Estava botando os gatos para fora, que estavam me perturbando aqui. Chega de noite, né? Gato quer ficar na rua. Aí eu botei todo mundo para fora. Lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer chamada, hein? É só ver quem é que está faltando. A Alessandra está aí, Elisângela. Oi, Ingrid, tudo bom, lindona? Alessandra, me conta como é que estão as coisas aí. Como é que foram esses 15 dias? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Dadá, Bom, Ingrid? Tá lindona. indo bem, tá Tá. indo bem. Eu vejo assim que eu tenho um ritmo mais lento. Eu noto assim que eu tenho um certo apego às Hum, coisas, não pelo fato do apego a elas, né? Mas eu tenho uma memória assim bem forte na minha mente hum, da minha mãe falando da infância sofrida dela, de quando eles não tinham nada, que a uhum. gente tem que pensar muito bem antes de dar as coisas, né? E isso veio muito forte. Por quê? Porque eu tô, como eu já mencionei para vocês, eu tô enchendo, eu tenho um carro e eu tenho uma carretinha nesse carro, e eu tô enchendo a carretinha. Ela tá enorme. Daí eu disse assim, mãe, eu vou levar para você colocar para doação, um pouco para minha sogra, para que vocês Sim. quiserem doar. E Uhum. ela começou a mexer nas coisas assim, Dadai. Você tem certeza que você não vai se arrepender de dar esse casaco lindo? Eu disse, não, mãe, eu não uso mais ele, não, não pode doar. Não, mas guarda pelo menos esse outro aqui. Daí eu disse assim, depois eu vejo, sabe? Foi Uhum. aí que eu vi da onde veio essa questão, porque apego a coisas, assim, objeto, casa, essas coisas eu não tenho, Uhum. sabe? Eu notei que eu tenho essa memória que ela fala da dificuldade dela. Eu Uhum. acredito que é por isso que eu penso tanto antes de dar as coisas, né, fazer a doação para alguém, né? Isso. Mas assim, tá indo um processo muito bom. Estou conseguindo fazer no meu tempo, Sim. mas estou conseguindo dar uma liberada nos espaços, assim. Dá um alívio, né, Alessandra? Eu estou batendo as fotos antes e depois, para Muito depois bem. colocar no grupo. Muito bem, queremos ver. Muito interessante isso que você falou, porque é exatamente isso. Não só com o apego, qualquer sentimento nosso tem a ver com a nossa infância, porque é quando nós não tínhamos o consciente ainda, tínhamos só o inconsciente, né? Até umas 6, 7 anos de idade, e é ali que que eu gosto de falar que nós fomos domesticados. Porque nós nascemos assim, um computador em branco. E aí as pessoas começam a colocar tudo que a gente vê no mundo, né, é programação de neurônio, neural, um caminho neural. E esses caminhos foram programados pelos outros, né? Então, assim, Concordo. por exemplo, quem gosta muito de planta, olha que planta linda, aí você cresce gostando de planta, né? Ai, olha esse cachorro, ai, eu amo cachorro. E aí você cresce gostando de cachorro. Ai, eu odeio gato porque eu tenho medo de gato. Aí você cresce sem gostar de gato, não sabe nem por que que você não gosta de gato. Porque essas informações é como se fossem inputs mesmo, né, de computador, que são colocados no nosso cérebro porque ele vem vazio, né? Ele vem todo fresquinho. Uhum. E é isso que você está falando, né? Você cresceu num lar onde a sua mãe tinha muita dificuldade de se desapegar. E aí você já entendeu que essa dificuldade não é sua, né? É só Sim, eu vi que memória. aham, eu vi que ela passou a dor dela para mim, Sim. né? Não Uhum. ter tido as coisas, de ter, até mesmo, assim, eles passaram dificuldades de passar frio mesmo, sabe? Uhum. Aí eu vejo essa questão assim de sofrimento dela, que ela relatava pra gente assim como foi a infância sofrida, né? E Uhum. daí eu vejo que isso acaba
assim, fixado na mente da gente, Sim, e agora tem determinados gatilhos, né? Teve sim. até uma ocasião que eu peguei umas roupas, as roupas da minha menina, eu sempre levo lá para ela, e ela doa para netas de amigas dela, né? E teve umas roupas que eu mandei doar, e ela. Depois eu fui nas férias, a minha menina lá, e ela com as roupas. Eu disse, mas mãe, essas roupas ali eu já tinha colocado para doar. Ai, mas ela tá muito boa, ela ainda serve assim, justinha, Aham, justinha, aham. sabe? Eu disse, não, mas não precisa, eu não mandei roupa suficiente. Eu disse, ela tem roupa, muita roupa no armário dela. E Uhum. daí isso acaba que, querendo ou não, ela coloca de volta na bolsa da Isabela, da minha Aham. menina. Vai Quando voltar. eu vejo, chego em casa, aquela roupa tá aqui de volta, né? É, Então, daí a condição foi assim, ó, mãe, se você levar essas roupas, doa, porque eu não vou mais, não quero mais, sabe? isso. Mas eu vi que essa dificuldade partiu dela, assim, Sim, né? sim. Quando você leva, você tem como doar sem passar pela sua mãe? Sim, o pessoal da minha igreja tem um grupo, o Hum, Repartir, daí eu entrei uhum. em contato com eles, porque tem determinadas coisas que eu não quero que volte, e Isso. daí eu já vou É passar para porque lá, aí, né, sabe? como sua mãe realmente dói nela, como ela tem essa dificuldade, né, eu acho que se não passar por ela, é menos uma dor para ela, né? Como Sim. não é, não são coisas, são coisas dela, são suas, de repente, sabe, nem passa mais por ela, vai sim pelos caminhos. Justo, aí eu pensei assim, Dadá, o que eu vou fazer de evolução são coisas que ela me deu em excesso, Sim. cobertas, cobertores, Uhum, assim, que eu uhum, acho meio injusto eu doar para alguém sem a permissão dela. Então é melhor sim, devolver para ela e ela ver o que que sim, ela faz, se ela quer ficar sim. ou doar para alguém, né? Uhum, Agora, no demais, o que eu puder eliminar da triagem dela, sim, sim, vou exatamente. eliminar para já ir para o destino certo. É muito, muito louco isso, né, que você vê. O meu marido, por exemplo, a mãe dele é o contrário, ela dá tudo, tudo, tudo. Eu comprei dois abajures de antiguidade, fiquei com um e dei um para ela, lindos, da época de 1920, sabe, que tem aquelas franjinhas lindas, uma graça. Aham, Só que é aham. antiguidade, né? Aí passou um tempo, cheguei lá, estava sem o abajur. Aí eu falei, mas por que que você Cadê o abajur? Não, joguei fora, estava muito velho. Aí eu dei para a irmã da igreja, eu dei para a irmã da igreja, dei para a irmã da igreja, porque estava muito velho. E assim, quando nós fomos a primeira vez para os Estados Unidos, né, nós deixamos muita coisa com ela, mas eram coisas que eu queria guardar, tipo o primeiro brinquedo da Juliana, que era um Uhum. pateta, né, de plástico muito lindo da Disney. Poucas coisas. Cara, quando a gente voltou, ela tinha jogado tudo fora. Tudo, não tinha ficado nada, nada. Ah, Roupinha que a minha avó bordou à mão para minha primeira filha. Não ai, pôde guardar nada, é. né? Mas tinha assim, sabe essas touquinhas antigas, bonezinho, Uhum. né? Minha avó De fez amarrar. um bonezinho desse para Juliana, minha primeira filha. Ela fez à mão, com fitilho, todo lindo, e nem se acha mais esse tipo de boné, né? Para assim, bonezinhos antigos. Ela fez e era uma blusinha rosinha bordadinha aqui. Gente, ela deu tudo. Então, assim, mas é Ah, porque essa coisa emocional. Tem gente que não consegue dar nada e tem gente que não consegue reter nada. E isso tudo é do passado da pessoa, do emocional da pois é, pessoa, né? Dada, qual será o fundo psicológico, assim, o gatilho dessas pessoas que não conseguem guardar? Porque o meu marido é desses. O meu marido, se ele passar e faz o arrastão, ele joga coisas no lixo que não precisavam ir para o lixo, Uhum. ou acaba eliminando coisas assim numa facilidade, onde eu tenho até uma dor no coração. Não Porque eu, por consegue exemplo, guardar, né? eu guardei algumas peças das meninas, das duas, alguma lembrança, a touquinha também guardei, a touquinha de Pois é. amarrar, Aham, feita de aham, tem algumas coisas, né? sim. Mas eu vejo que ele, assim, no que ele puder, ou se alguém pede emprestado alguma coisa e a pessoa não devolve, ele também não se importa, Uhum. né? É Não, bem diferente assim, de mim. eu não sei, eu acho que tem muitas histórias. No caso dela, assim, ela foi criada com muita em fazenda, né? O pai dela era o maior fazendeiro da época, mas ele não dava nada para os filhos, né? Os filhos tinham que ganhar, tipo,
criar uma galinha, vender, sabe? Para ganhar o dinheiro Aham. deles. E eles viviam com muito pouco, assim, não tinha colchão, era colchão de palha, apesar dele ser muito rico, ele não, olha isso, que loucura, né? É como se ele não se desse o direito à riqueza que De ele tinha. usufruir. Então, eles não tinham nada, mas tinham terras, assim, que você andava 3 dias e você não chegava no final da terra. Muita fartura de comida, de peixe, tinha rios dentro, lagos, né, da propriedade, Aham. muitas vacas, muitos bois, assim, era muita fartura, muita plantação de milho, de cana, de tudo. Mas, assim, ela era tamanco, ela foi calçar um tamanco com 12 anos, então eu acredito que, como ele não se sentia, tô pensando, claro, não sei, estou pensando aqui, né? Talvez o fato dele, do pai, né, não se achar com direito àquela riqueza toda, tudo aquilo que ele tinha, talvez ela também não se sinta, né? Então, talvez ela Eu acredito também, que quando possa. ela começa a ter mais coisas, aquilo incomoda e ela só pode ter um pouco de coisas. É o que eu acho, Hum, imagina, né? É, no, tem fundamento. é, Tem fundamento. no meu Eu caso, vejo pelo. assim, a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem muita coisa. Muita coisa. A mamãe está com Alzheimer agora e ela deixou de. Ela está para fazer 88 anos, ela acabou de fazer 87 e com 83 anos ela parou de clinicar. Ela é psicanalista, psicóloga, professora, né? Mulher muito Uhum. inteligente. E ela deixou de clinicar em 83 porque ela começou com os esquecimentos e ela mesma viu que não dava mais para continuar. Mas se abre o armário dela hoje, nossa, tem terninho, porque a mamãe sempre se vestiu muito bem. E tá tudo lá. Eu falo, mãe, você não precisa dessa roupa toda, mãe. Ai, mas não. Ela já tem dificuldade. Mas por quê? Porque foi muito pobre. Tá no sertão, Uhum. né, do É. Nordeste, passou fome mesmo, fome mesmo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Aham. eles saíram de Natal para o interior. Chegaram lá, estava na seca, e eles passaram muita necessidade, e isso talvez faça ela acumular. Aí, assim, você entende que tem sempre uma questão emocional, porque os objetos nada mais são do que ligações emocionais. Né? Porque o Eu que que é uma acredito que caneta? sim, Dadá. Uma caneta é um objeto feito para escrever. Aí, se essa caneta, por algum motivo, ela acaba, né? Por que que eu vou guardar ela se ela não escreve mais? Mas muita gente guarda. Né? Ela não consegue ser, não, porque essa caneta fulano me deu, ou foi a primeira caneta que eu comprei, ela vira um elemento emocional. Ela para de ser um objeto para Aham. ser um amparo emocional. Por isso que as pessoas se apegam ou não se apegam a objetos, porque tem sempre os Eu extremos, né? Aquela pessoa que não consegue ter nada, que ela dá tudo, e aquela pessoa que não consegue se desfazer de nada, porque ela tem uma dificuldade de deixar as coisas irem. Então, sempre tem um fundo emocional. Quando você vai cavar lá atrás, tem um fundo emocional. eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, mas é interessante e bacana que você está enxergando isso, que você está conseguindo também ter essa empatia com a sua mãe, né? De saber que ela tem essa dificuldade, de respeitar também. Uhum. Por isso E que eu te falei. e principalmente da o fato de eu ver isso, enxergar isso com mais clareza e não seguir o mesmo passo. Isso. Antes eu antes eu pegava e guardava novamente, agora eu, tipo assim, não, agora eu tenho forças para ir lá e dar um destino para essas coisas, né. Sim. E não sentir não é um sofrimento, mas um certo incômodo em doar aquelas peças, né. Uhum. Porque tinha peças de roupa que nem me serviam mais, né, e eu penso assim: "Mesmo que eu emagrecesse, né, já não cabe Isso, mais com a minha idade, assim, já não isso. tem mais, eu tô com 44, então daí não combina comigo, sabe, Uhum. roupa muito, né". Eu disse: "Por que que eu guardei tanto tempo?", né. Aham. Mas o importante Mas é que você agora está é conseguindo deixar libertador, aí, né? Está conseguindo sim. se libertar, É e isso é li um processo muito importante. é, o que eu queria dizer que é uma sensação libertadora, poder fazer isso. Muito bom, obrigada pelo seu depoimento, né?
Eu que Foi, agradeço. imagina. Então, esses dias você está nesse processo, né? Ainda de desapego, de se desfazer das coisas, que é o primeiro processo antes de qualquer organização, né? Seja seja de É que fora, é você deixar eu aí. tenho uma casa com muitos cômodos, mais de um escritório, então eu estou passando por etapa. Isso aí. O meu escritório, eu disse, é o último, né? Aí eu comecei agora nele, mas tipo assim, esse ali vai dar trabalho, porque esse ali tem muitas coisas, muitos objetos das coisas quais eu trabalhei, né? Uhum, Então, ainda tem, na época porque eu já fiz, como eu já mencionei, eu fiz mais um curso, mais uma graduação, então eu uhum, trabalhei em várias áreas. uhum, Então, tipo, na época que trabalhava com designer gráfico, daí tinha uma máquina de estamparia e tem uhum. plotter de impressão, daí eu olhei para aquelas plotter, eu disse, acho que agora eu vou ter que dar um destino para vocês. E assim vai a máquina de estampa, eu pensei, nossa, tá tanto tempo parada. Eu disse Sabe assim, o e que que são pode ser coisas que eu gosto. interessante? Sabe o que que pode ser, sem te cortar, te cortando? Sabe, porque eu Pode lembrei de falar. uma coisa agora. Tem umas ONGs que elas trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, elas sofrem violência doméstica e elas são afastadas dos maridos, ex-maridos mesmo, né? Aquele 1 ano sem contato, e essas ONGs, elas profissionalizam essas mulheres, né? Aham. Então, às vezes, entrar em contato e saber, né, se uma delas tem lugar para essa estamparia, essa coisa de estampa, entendeu? Então, É, é uma aqui, coisa a- bacana, sabe? mas aqui aonde eu moro é uma cidade assim muito pequenininha, muito, muito perdida no nada, sabe? Ah, Então, tem, mas é mais tipo assim, nem é aqui nas cidades próximas assim, que eles arrecadam dinheiro para orfanato, coisas entendi, desse tipo, sabe? entendi. Né? Não, mas não custa perguntar, né? Não custa Sim, perguntar, sim. talvez uma cidade Ou próxima. então online mesmo, porque a própria ONG, né, se interessar você doando, ela paga o Sedex, ela paga o correio para você mandar, entendeu? É uma boa ideia, porque tem Eles muita ajudam muito. coisa. E quando eu começo a mexer assim, eu fico meio atordoada. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com Lembra, tanta para não assustar o elefante, hein? coisa? E é uma coisinha de cada vez, né? Tipo assim, essas coisas que são mais difíceis, deixa para o final. Começa com as coisas mais simples, a sua mesa, são as gavetas, e depois você vai passando para essas coisas mais desafiadoras, né? Porque realmente é aquilo que eu Uhum. falei, né? O seu passado ainda está naqueles objetos ali. De repente, Sim, ressignificar, tirar uma foto, né? E pôr na parede e doar o objeto. Você vai sempre ter aquela foto te uhum, lembrando que você já trabalhou com aquilo, que foi super legal, e que, aí, né, e que você doou, aí tem uma história, sabe? Tem uma história. sim, Isso é verdade. bacana. Tive um ciclo, né? Um início, um meio e um fim, né? Sim, exatamente. É, E agora, lembrando, pode falar, oi, pode bem falar. rapidinho, Dadá, uma coisa importante que eu estou Ah, fazendo e, nossa, está me ajudando muito, ah. é tirar aqueles minutinhos para fazer o nada. Ai, que Quando eu vejo que eu estou muito, muito atordoada, perdida, aí eu vou lá e tiro, mas é nada mesmo. Eu deito no sofá, ergo os pés para cima, assim, fica aqueles minutinhos, aí depois volto e retomo assim, sabe? Parece dar uma clareza, assim, no que tem que fazer. Porque daí dá uma brecada na exaustão, né? Isso achei, eu não estava fazendo, fazia o brain dump, tudo, mas isso ali eu não parava. E daí chega final do dia, eu estava assim, bem estressada, até nervosa. E comecei a fazer, quando eu via que tinha necessidade, ia lá, parava um pouquinho, o celular longe e isso. dava aquele descanso, sabe? Nossa, tá ajudando bastante. É incrível como uma coisa tão simples faz tanta Tão diferença, simples. Uhum. né? Principalmente fazer, anotar à noite, né? Antes de dormir. Hum, Também o sono melhorou muito. Nossa, é duro, tem noites impressionante. assim que é um sono só. Ai, Acordo que só de manhã. é muito gostoso, né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas fazem curso de produtividade para ter mais. Gente, não é mais, é menos. Você não precisa fazer mais, você tem que fazer menos do que você já está fazendo. A única coisa que é mais é pausa.
né? Tirar É, tudo e a gente da precisa, cabeça, e a gente precisa entender o corpo da gente que ele sinaliza, né? finaliza. Quando ele tá numa exaustão, ou quando eu já estava começando com uma leve dor de cabeça, aí Uhum, eu pensava, não, vou parar aqui um pouquinho, vou descansar, depois eu retomo aqui ou em outra área, e isso. assim vai, sabe? Porque é muitas funções que a gente ainda não pegou o jeito, assim, de como, né? Sim, É tudo um processo, né, Dadá? É tudo um é um processo, processo, né? é um Mas processo tá de indo, aprendizagem. tô indo bem, graças a Ai, tô Deus. amando seu depoimento aí. É porque você vê, eu, por exemplo, né? Se eu fico muito tempo trabalhando, se eu não tiro minhas pausas, eu começo a me dar uma agonia no meio do peito, que assim, sabe? Uma agonia mesmo, como se eu fosse dar uma surtada, sabe? Uma agonia. Aí eu Uhum. levanto, faço nada, fico lá 5 minutos, vou lá fora. Tá, tem os meninos fazendo obra aqui. Oi, aí, como é que vocês estão hoje? Aí bato um papo com os peão lá embaixo, sabe? Bebo uma água. Aham. E é impressionante. Quando eu volto, parece que tô novinha em folha, 5 minutos. É Você uma coisa que eu faz também não. isso. Aham. Uma coisa que eu não fazia agora após o almoço, eu deito nem que 15 minutinhos, Isso. 20 minutinhos. Gente, aquilo eu nunca fui de parar, sabe? De me Uhum, dar aquele momentinho assim, não, vou descansar, né? Daí agora eu faço, gente, acordo assim com muita disposição. É pouquinhos minutos assim, né? Mas é sim, aquela descansada assim, descansou e revigorou, né? E isso. isso é uma coisa que eu, querendo ou não, aprendi com você, porque eu não me dava esse luxo, sabe? Eu poderia fazer porque eu trabalho em casa, mas eu Uhum, não me queria, não achava que eu não era merecedora, isso. sabe? Né? E eu muito também foi de ver minha mãe sempre trabalhando em excesso, sempre Uhum, correndo, sempre inconscientemente a gente fica naquela situação, tipo assim, achando que a gente não tem esse direito, né? uhum, Não exato. sei, não sei explicar exatamente por quê, mas a gente tem alguns comportamentos adquiridos, né? Sim, De, total. de, e Total. daí hoje em dia eu vejo assim que não estou ofendendo ninguém, não estou prejudicando ninguém, só estou dando uma pausa para mim para recomeçar, Isso aí. né? Mas é exatamente isso que você falou, né? Nós temos uma coisa, agora eu esqueci o exato nome que as pessoas dão, é como se fosse como se a gente estivesse devendo algo para nossa ancestralidade. Então, por exemplo, o que você falou, né? Eu via sempre minha mãe sofrendo e ali, por que que eu posso tirar 15 minutos de pausa? Mas isso, Ale, não é racional. É racional agora, porque você está aqui, você está olhando para você, a gente está conversando sobre isso, mas isso fica no nosso irracional. Então, quando você não tira pausas, você não tem essa. Nossa, eu não tiro pausas porque a minha mãe trabalhava muito, eu me sinto culpada. Não, isso você está entendendo agora, né? É, Antes você simplesmente sabia disso intuitivamente, né? Tipo assim, só via no automático, né? sabe Funcionava no por quê? automático. Porque, nossa, se a minha mãe não podia ter tempo, o que que eu posso? Se a minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô não tinham dinheiro, por que que eu posso? Se a minha família, ninguém nunca foi rico, por que que eu posso? Entende? Uhum, É quase uhum. que uma dívida que a gente guarda Justo. dos nossos É. ancestrais, porque a história da família passa por nós, nos permeia Aham. diariamente. Diariamente eu Nossa, lembro da minha avó, lembro do meu avô, aham. né? Das histórias, como eu estava falando para você, passaram muita fome, muita necessidade. Eu tive que passar por um processo de terapia, 14 anos, mais coaching, porque realmente a história da minha família dos dois lados era uma história, e a da minha família mesmo, pai e mãe, né, era muito desafiador, com muitas Uhum. traições, né? E essas coisas, elas ficavam em mim, por exemplo, como se eu não fosse merecedora de ser feliz. Sim, eu Bom, minha também, mãe não foi sabe, feliz, né, no casamento. aham. Por que que eu vou ser feliz no meu? Eu tenho um marido maravilhoso, mas eu botava tanto defeito, eu botava tanta neura. Por quê? Porque se, pô, minha mãe não foi feliz no casamento, por que que eu posso ser?
Mas E eu vejo que a parte financeira, né, hum, você lembra que acho que foi na primeira sessão ou no segundo encontro, no primeiro ou segundo encontro, que eu mencionei essa questão ali de: "Gente, eu tenho tanto curso, já estudei para tanta coisa, mas parece que nada dá certo, né". E eu comecei a rever e pensar isso também, essa questão da minha mãe, sabe. Porque eu cresci, graças a Deus, eu peguei uma fase melhor, não passei dificuldade. Já minha irmã passou mais, mas eu me lembro da minha mãe sempre falando da questão do quanto foi difícil, que muitas vezes não tinham muito o que comer, nunca faltou, mas tinha um pouco, e uhum, trabalhando em excesso. E daí quando eu estou deslanchando, quando eu estou indo bem, parece que daí eu me autossaboto, sim, sabe. uhum, Alguma coisa me prende, assim, e não me faz ir além, né. E uhum, já algumas situações, assim, então eu acho que isso um pouco vem muito de refletir em mim, o que eu me espelhava nela, né, sim, o que eu sim, vi sim. nela, né. Então, olha, isso chama-se, lembrei, lealdade sistêmica. Você é leal a um sistema que veio antes de você. Por exemplo, na minha família, eu sou a primeira mulher que realmente consegue ganhar dinheiro com o próprio negócio, única, a primeira. Então, por isso que foi tão difícil para mim quebrar isso. Eu precisei entender e tratar isso, né, com vários tipos de trabalhos, né, constelação, várias coisas, Uhum. orações, meditações, né, tudo zões, para Aham. primeiro entender, porque antes de curar, a gente precisa entender, né? Trazer para o racional. Quando eu consegui trazer Uhum. para o racional, eu consegui entender. Por quê? Tudo isso, né, que você fica lembrando, que eu fico lembrando, são caminhos neurais, né? São Uhum. histórias que nos foram contadas por pessoas que sofreram muito, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho gravações e gravações da história da minha avó e da minha mãe, porque eu vou escrever um livro no futuro sobre isso, né? História muito Ai, incrível. que legal. E tem vários pedaços que a minha mãe contando, ela começava a chorar, de memórias dela com 3 anos de idade, chorar de soluçar. Você vê, não estava curado. Hoje, né, hoje eu posso falar de qualquer coisa do meu passado que eu não tenho mais nenhuma emoção ligada. Trabalhei muito, né? Eu tenho a recordação, mas eu não tenho mais a emoção. Lembra que eu falei do objeto? Eu tenho o objeto, mas eu não tenho mais a Uhum. emoção com o objeto, né? Uhum. Isso é trabalho de afirmação, trabalho de Ho'oponopono, como vocês estão vendo aí no curso de vocês. Então, quando você fala, é legal que você comece a prestar mais atenção ainda, sabe? Eu Uhum. tenho uma lealdade sistêmica aqui, o que que eu posso fazer para quebrar isso aqui, né? Uhum. Ô, Assim, eu posso Dada, sim ser grata, eu e posso eu ser amei. guerreiro, né? Sim, concordo. E eu amei, me identifiquei muito quando eu cheguei naquela aula bônus dos sabotadores. Hum, Nossa, aquilo quando ela ia falando, eu disse: "Gente, esse sou eu, uhum, é minha pessoa agindo". E eu sempre nas terapias, né, porque apesar de eu ter feito terapeuta, né, e estar uhum, fazendo psicanálise, eu faço toda semana, sim, vou com psicóloga e uma psicanalista. E nas terapias, assim, eu sempre vi essa questão: "Ah, tuas crenças limitantes, ali, uhum, tal, tá se autossabotando", mas eu nunca tinha visto de uma forma tão clara e tão simples a questão dos sabotadores colocados de uma forma tão verdadeira, né. uhum. Eu A disse: Lê é maravilhosa, né? Foi minha coach há muito "É, tempo. Ela é muito especial, assim, sabe? Uma pessoa que ela é, como você está falando, ela explica as coisas muito bem, né? de uma forma simples, um E, entendimento, uma clareza". sem muita papagaiada, né? Sem muita, Uhum. ela é maravilhosa. Aquela aula é sensacional, né? E fica Eu de olho nos amei. seus autossabotadores, né? Anota, poxa, como que eu posso trabalhar esse sabotador aqui? O que que eu posso fazer para diminuir esse, para igualar? Porque ela, como ela falou, né? O ideal é que eles estejam mais ou menos equilibrados, porque nós sempre vamos ter um pouco de cada um, né? Mas como que eu Aham. vou equilibrar isso aqui? Mas legal, vou dar esse Nossa. feedback para ela vai gostar. Ou sim, nossa, ajudou muito. Eu disse: "Meu Deus, minha psicóloga nunca falou dessa forma". Eu disse assim: "Mas que clareza". Eu disse: Sim. "Consegui compreender, assim, de uma forma muito ampla, assim, né". E tem
e é certo, isso é uma coisa que, querendo ou não, nós temos, né? Sim, sim. E nós precisamos mudar isso. No meu caso, era aquele que não gosta de embate, como é que chama? Ah, é o Ai, que não quase gosta de lembrei. bater de frente com ninguém, né? Isso, era Esse- eu. Aí, quando eu fiz o tratamento com ela, que o meu estava lá em cima, todo o resto, mais ou menos aqui, esse está lá. Mas por quê? Eu fui criada numa família onde não se brigava, 8 filhos, a gente não brigava, não discutia, né? Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, então as coisas eram tudo muito veladas, e assim, e eu nunca gostei do embate, né? O embate para mim era muito doloroso, porque eu não sabia como agir, eu não aprendi como me defender diante de um diálogo mais difícil, de uma discussão, né? Então eu evitava a todo custo. E aí, quando eu fiz esse tratamento com a Lê, aí eu comecei literalmente a me policiar, sabe? A não deixar. Aham, Então, qualquer pequeno embate eu já estava lá, virei a brigona, assim, aham, sabe? Porque antes da é, gente chegar no equilíbrio, a gente vai pro máximo, né? E aí o meu marido aham. olhava para mim e falava assim: Meu Deus, tu tá muito brigona, sabe? Ah, Foi muito engraçado. E aí depois, obviamente, aquilo vai equilibrando, né? Como ela fala, aquilo chega num equilíbrio. Mas eu precisei sair muito para poder equilibrar, porque eu era muito, ai, gente, esquivo, o esquivo. isso, é. O Eu passei esquivo é essa fase, aquele, né, que ele está sempre ali, não quer confusão, ele... aham. É, eu passei essa fase também, Dada, mas eu acabei aflorando mais essa questão de querer não buscar briga, mas defender meus direitos, assim, Sim, quando eu isso. fui para defender minha menina mais velha, que ela era extremamente quietinha, não se defendia, apanhava, então Uhum, meio que aquilo aflorou para eu começar a defender ela. isso aí. Mas eu vi também que foi uma questão que agora a maturidade Isso, acabou que o que tem formas de você se sim. impor sem se Sim, alterar, sim. Às né? vezes é só um olhar, né? Hoje em dia é só um olhar, né? E Aí aí, já tá aham, tudo verdade, certo. verdade. Mas isso também a maturidade vai trazendo para a gente, né, Dadá? Maturidade. Porque cada Isso. fase da vida a gente pode até vivenciar a mesma situação, mas sentir com outra intensidade, né? Sim, com mais maturidade, com mais experiência, né? Isso é muito importante. Mas que bom, eu quero só saber se essas suas taxas estão meio que equilibrando aí, depois me fala. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Tá bom, Ale, Beijão, obrigada, Dadá. lindona, um beijo. Quem quer Beijo, fica com falar, meus Deus. amores? Quem quer falar aí, mulheres de Deus? Vocês querem? Eu ia falar com vocês hoje, gente, sobre. Onde que eu anotei? É sobre a questão justamente de prioridade. Quem quer falar antes de eu começar a falar sobre isso? Sobre priorização, sobre a dificuldade que nós temos de nos priorizar. Oi, Dadá. Fala, Ana! Tudo bem, mon amour? Ai, tudo bom, né? Passei uns períodos ali não de doença, né? Hum, Não de doença, mas assim, agora que eu tô me conhecendo, né? Então, hum, assim, esse cansaço todo, sabe? Eu gostei muito de ter falado durante a semana com as meninas, sabe? E eu fui, né? Assim, eu não queria ter faltado na última aula, entendeu? ah, mas não tem Mas foi problema. aquela coisa que eu ainda fiquei pensando, gente, mas eu não tô aguentando, Uhum, sabe? Tô uhum, muito cansada. E eu acabei dormindo mesmo, sabe? entendi. Dormindo, porque eu não Entendi. precisava encostar no lugar, eu precisava dormir. E eu estava cansada, né, Ana? Não tem problema. E aí eu falei, ai meu Deus, né? Agora. Aí eu, assim, eu comecei a colocar algumas coisas em ordem, sabe? É, mas eu fiquei pensando, sabe, Dada, é muito difícil para eu me colocar em primeiro lugar. Uhum. É quase A impossível, aula eu de não hoje é sei sobre fazer isso. isso.
Então, olha, então hoje a aula vai ser perfeita. Então, eu gostei, porque assim, pelo menos eu consegui é, colocar a minha saúde em primeiro lugar. Tá. Que assim, não é que está ruim, Uhum, entendeu? uhum, Mas essa é uma parte frágil da minha vida, né? Porque assim, eu sou diabética, uhum, né? Eu sou diabética há 30 anos tomando insulina. uhum, Já tirei de letra, não é uma questão mais, mas o problema é que assim, quando o Fernando, porque a minha psicóloga, a minha médica, elas sabem que ele tem o autismo leve e tal, não sei o quê. E eu, ano passado, enquanto ele não começou a trabalhar, eu fiquei muito ansiosa, entendeu? Então, foi mais ou menos uma coisa assim, que a minha médica, tipo, nem colocou outras coisas, porque assim, eu já estava tão estressada, né? Do caso dele não conseguir, dele não, né? uhum. Aí, esse ano, não, porque elas começaram assim, né? Ai, Ana, que bom, né? Nossa, ele tá trabalhando. Ai, a minha médica endócrina, que ela é médica dele também. Ela falou, nossa, eu vou te contar uma coisa, viu? Ele tá ótimo, só que eu tinha ido na consulta. Sabe o que que significa? Que agora você vai cuidar de você. Cheguem, quem vai cuidar dele agora sou eu, hein? Eu falei, ah, aí a Linda falou assim, ah, chegou. Oi, filho, tudo bom? Chegou. Lindo. Que aconteceu? Aí eu peguei e conversei com ela, né, dessa questão, é, vamos cuidar, vamos, né? Aí eu peguei e a gente começou mesmo, né? Porque assim, ela acha que como eu estou usando a bomba de insulina, pode melhorar, Uhum, né? E aí, Dada, eu falei, não, então vamos. E ela pediu para eu ficar medindo a glicemia de 1 em 1 hora, né? E com um aparelhinho, um sensorzinho, uhum. né? E eu peguei e falei, não, ok, nossa senhora, primeiro dia, essa semana que eu tô fazendo, né? Mas, nossa, deu para ver muita coisa. Olha que legal. Muito. Ana. Gente, Ah, gente, oi? oi. Eu acho que é a minha que tá ruim, porque aqui tá ventando muito, pode ser que aconteça alguma coisa aqui. Ah, entendi. Ó, para mim tá dizendo aqui que tá gravando, hein, Ingrid? Ó, tá escrito aqui, hein, gravando. Não, mas você caiu, Eu falou, caí. Não, porque o meu parou. medo é que às vezes o Zoom, o que que ele está fazendo? Ele diz que está gravando. Não aconteceu nada, não, porque para mim é que caiu, todo mundo caiu. Eu saí e entrei. Na Nélida estava perguntando se aconteceu alguma coisa com o seu olho. Ah, não, meu olho estava vermelho, né? Eu que estava coçando ele aqui, né? Eu cocei ele aqui do lado, aí acabou ficando vermelho, porque assim, a gente nunca pode coçar o olho assim, né? Só assim. Aí eu cocei, ele ficou vermelho. Mas, meus amores, Então, esse aqui, aí eu gente, deve ser minha maquiagem que borrou. acho que é. Porque é bem possível, entendeu? Porque eu estava me maquiando e os gatos estavam passando em cima de mim. Então é bem possível que ó, que a minha maquiagem tenha borrado. É isso, minha maquiagem borrou. Lindo. É, Mas continua, meu então, amor. Oi. então, Dada, porque aí eu comecei a ver uns detalhes que aí você começa a ver que, poxa vida, até na doença, né, a gente acaba se sabotando. Sim. Eu achava que não. Então foi uma descoberta. Então foi um detalhezinho que não é difícil de corrigir. Mas, por exemplo, quando eu chego do trabalho, a minha glicemia tá alta um pouquinho. Uhum. E para mim, eu já chego tão no automático, eu quero tanto sair, quero tanto chegar em casa, sabe? Mas não, eu tenho que pegar, chegar em casa, ver como é que tá a minha Uhum. glicemia, e aí comer, e aí, sabe? Então, Acompanhar de perto, né? Tá a gente acompanhando. estava procurando qual as 24 horas que não estava dando, que a gente estava, que estava escapando.
E eu jamais eu ia imaginar que era esse horário. Jamais, sabe? Então, eu fiquei contente por causa disso, dessa coisa que realmente é... Assim, a gente se culpa um pouco, né? Porque a gente fica pensando, poxa, por que que eu não vi antes, né? Mas por É quê? um Peraí, detalhezinho, calma. entendeu? Vamos falar sobre isso. Deixa eu só dar uma pausa e voltar.